Você acredita na ideia de uma alma imortal ou de vida imediata após a morte? My God. Oh, Sam, come on. Hold on, baby. O ChatGPT, que é a maior inteligência artificial do mundo, discorda dessa visão e apresenta bons argumentos. Veja esse vídeo até o final. Eu coloquei a seguinte questão para o ChatGPT: se haverá uma ressurreição final para dar a vida eterna, porque a imensa maioria das igrejas e religiões ensinam que a alma é imortal e sobrevive à morte do corpo. Ora, se a ressurreição é um fato, logo a alma é mortal, caso contrário não faria sentido a ressurreição. Qual sua visão sobre isso? E veja a resposta do ChatGPT. Muitas tradições religiosas e filosofias populares ensinam que a alma é imortal e sobrevive à morte do corpo. Motivo histórico-filosófico, olha só. Platão, no século IV a.C., influenciou fortemente a cultura ocidental com a ideia de que a alma é eterna. E o cristianismo primitivo absorveu essa visão em algumas tradições. Então é aquilo que nós sempre falamos, a base para a crença de uma alma imortal ou a imortalidade da alma não é bíblica, ela é grega, ela é pagã, como o próprio ChatGPT entendeu. Bom, isso levou a crenças como céu, inferno e punição imediata da alma após a morte, independente do corpo, que é o que as igrejas acreditam hoje. A Igreja Católica acredita que o bom vai para o céu, o mal vai para o inferno, o mais ou menos vai para um purgatório. O evangélico acredita que o salvo vai para o céu, o perdido vai para o inferno, o espírita acredita que fica reencarnando por aí. Então essa ideia de que a alma continua sobrevivendo fora do corpo, ela continua viva hoje nessas religiões, nessas tradições religiosas, mas como nós vimos aqui, o motivo histórico-filosófico por trás disso é grego, é Platão, não é bíblico. Bom, seguindo aqui, o que a Bíblia realmente ensina. A alma é mortal, e aqui nós temos os argumentos e os textos. E a ressurreição, a vida eterna só acontece na ressurreição final, quando Deus dará vida novamente àqueles que creem. E olha a conclusão lógica do chat. Se a alma já fosse imortal, a ressurreição não faria sentido. A ressurreição não faria sentido. Você não precisa ressuscitar quem nunca morreu. Isso é uma conclusão lógica. Portanto, a visão bíblica é que a alma é mortal e a vida eterna é um dom concedido após a ressurreição. Por isso eu digo que a crença da alma imortal, da imortalidade da alma e a crença da ressurreição, elas são excludentes. Ou seja, ou você crê numa ou você crê noutra. Não tem como dizer que você acredita numa alma imortal e defender também a ideia bíblica de uma ressurreição final por ocasião da volta de Cristo. Não faz sentido, porque se a pessoa já está na glória vivendo, a sua alma continua viva e consciente, qual seria o sentido de Jesus voltar para ressuscitar pessoas dos túmulos? Não faz nenhum sentido. E porque tantas religiões ensinam o contrário, nós temos aqui a influência grega e romana, que é o pensamento platônico sobre a alma imortal, que se infiltrou no cristianismo antigo, que é o que nós sempre defendemos. Conforto emocional, é mais confortável você dizer que a alma daquela pessoa acabou de entrar no céu, está com Deus, do que dizer que ela está inconsciente na sepultura, no pó da terra. E também um certo sincretismo religioso com algumas religiões locais que acreditam em espíritos e etc. Isso também acaba influenciando a crença. Assim, a visão baseada na lógica e na Bíblia é a seguinte: vida é um dom de Deus, não algo que a pessoa mantém eternamente por si mesma. E morte é um estado de inconsciência, não um destino consciente imediato como os imortalistas acreditam. E ressurreição é o ponto central da esperança cristã que dá sentido à justiça divina e à promessa da vida eterna. Ou seja, a alma não é imortal por si só, ela só recebe a vida eterna por meio do ato criativo de Deus na ressurreição final. E foi o que Jesus falou lá em João capítulo 6, versículo 40, 41, né? A vida eterna é esta, né? Que todo aquele que ver o Filho e crê nele tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, Jesus sempre colocou a expectativa da vida eterna no último dia, na ressurreição final. Agora, seguindo aqui, eu coloquei o seguinte: certo, concordo, mas a crença popular ensina que mesmo a alma sendo imortal e esteja viva no céu, ela precisará da ressurreição do corpo para viver a eternidade. Existe lógica nesse raciocínio? Esse raciocínio não continua contradizendo a ideia da ressurreição?
Porque muitos religiosos dizem: "Não, a alma está viva, mas precisa de uma ressurreição para ter o corpo, porque vai viver a eternidade com o corpo". Vamos ver aqui, onde está a contradição segundo o ChatGPT. Se a alma já vive eternamente consciente, então a ressurreição não acrescentaria nada à sua existência. A alma já está vivendo. Isso minimiza o propósito bíblico da ressurreição, que é justamente dar vida novamente àqueles que morreram. Para que ressuscitar quem já está vivo? Na glória. Não faz sentido? No pensamento bíblico adventista, aí cita a crença adventista, que é muito forte em relação a isso, a ressurreição não é opcional ou decorativa. Ela é essencial porque a morte realmente é ausência de consciência e é dessa forma que nós acreditamos. Se a alma já está viva, não há necessidade de ressuscitar ninguém. O ponto central da promessa de Deus, vida após a morte, se perde. Então nós temos aqui a lógica bíblica: morte é o fim da vida consciente, ressurreição é retorno à vida no corpo e alma unidos em um estado eterno, e isso mantém coerência com a justiça de Deus. Ninguém recebe a vida eterna automaticamente, mas sim por ressurreição e escolha de Cristo. Por isso que só vai ressuscitar para a vida aqueles que morreram em Cristo, ok? Só vai ter vida eterna quem morreu em Cristo. Se essa ideia de alma imortal fosse verdadeira, então até o ímpio que morre sem Cristo teria vida eterna, porque tem uma alma imortal que nunca morre. Então não faria sentido. Vida eterna somente através de Cristo, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Assim, a visão bíblica é internamente consistente, não há vida consciente antes da ressurreição. Então a promessa de vida eterna depende totalmente do ato de Deus, ou seja, toda a nossa esperança está na ressurreição final. Sem a ressurreição final, tudo está perdido. E aí, como ele citou o adventismo, eu coloquei o seguinte: certo, desconsidere a visão bíblica adventista sobre o tema. Em termos bíblicos e lógico, pergunto: a crença popular da alma imortal contradiz a ideia bíblica da ressurreição final? Invalida a necessidade da ressurreição? E aqui diz o seguinte: o que a Bíblia diz sobre a morte e a ressurreição? Morte como sono, ressurreição como um evento futuro? Ok. Portanto, na Bíblia, a ressurreição é necessária para restaurar a vida. Sem ela, a morte continua sendo definitiva. O que a crença popular imortal da alma diz, nós temos aqui, né, que a alma sobrevive à morte do corpo e que a ressurreição do corpo é vista como um acréscimo à eternidade, mas não é essencial à sobrevivência da alma. Mas aí tem que ter o corpo para viver eternamente. Não fecha essa conta. E aí surge a contradição. Se a alma já é imortal e consciente, então a ressurreição não seria necessária para a vida eterna, a alma já estaria vivendo. A promessa bíblica de que Deus trará os mortos à vida, como aparece em Atos 24:15, perde seu propósito lógico. Se ninguém realmente morre no sentido de inconsciência, não há retorno à vida. Em termos lógicos, a crença popular contradiz a necessidade objetiva da ressurreição. Isso aqui já ficou claro aqui. Se você consegue raciocinar, se você tem um certo discernimento, você conseguiu entender isso. Então veja a conclusão lógica. Sim, há contradição. A ideia de que a alma é imortal e consciente antes da ressurreição invalida, do ponto de vista lógico, a necessidade de um ato de ressurreição. Para que a ressurreição faça sentido, a morte precisa ser real, ou seja, a consciência precisa cessar até o momento em que Deus traz novamente a vida. Gente, porque o contrário da vida é morte. E se vida é ser consciente, é saber, morte é o contrário, é estar inconsciente, é não saber, acabou, cessou, temporariamente assim. Então eu coloquei, excelente, nesse sentido a visão adventista está em harmonia com a Bíblia, correto? Exatamente, aí ele vai mostrar que sim, está em harmonia. Então a seita adventista, que é tão criticada e perseguida, é aquela que mantém uma crença em harmonia com a Bíblia Sagrada. E aí eu coloquei a seguinte questão: por que os que defendem a crença popular citam Mateus 10:28 para afirmar que a alma não morre? Qual é o erro dessa interpretação, então? E aqui ele vai citar o versículo, Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Esse é o texto. E aí, como é interpretado pelos defensores da alma imortal, eles vão concluir que a alma continua viva, mesmo se o corpo morrer. Mas tem um erro nessa interpretação. O problema é ignorar o contexto linguístico e bíblico. Matar a alma no original, a palavra grega usada é psirrê, que significa vida, ser ou pessoa, e não alma consciente que vive separado do corpo. O problema é que as pessoas veem ali a palavra alma e
colocam ali no texto a compreensão de alma de hoje, que é uma coisa imaterial, que sai do corpo, que aparece. Não, na época, a ideia de alma era outra. De acordo com o que ele está colocando aqui no original, alma é vida, é ser, é pessoa. E o versículo está contrastando a autoridade humana limitada com o poder de Deus. Em outras palavras, os humanos podem matar o corpo, mas não podem destruir a vida que Deus deu. Veja, o foco é sobre a autoridade e a proteção divina, não sobre a imortalidade automática da alma. Jesus está ensinando que devemos temer a Deus que tem poder sobre vida e morte, e não que a alma sobrevive consciente ao corpo. As pessoas colocam no texto a ideia que eles têm hoje, mas não é a ideia original do texto. Não há indicação de consciência após a morte. Nós temos aqui, ó, em Mateus 10:28, a alma que Deus pode destruir é a vida da pessoa inteira, ou seja, Deus controla a existência da pessoa. Isso está em harmonia com a ideia de ressurreição, não contradiz. As pessoas estão interpretando muito mal o texto de Mateus 10:28. Então, matar a alma ali ou não matar a alma ali tem um sentido de vida, de existência e etc. E aí nós temos a conclusão lógica. A interpretação popular assume imortalidade automática da alma, mas Mateus 10:28 não ensina isso. O versículo reforça que somente Deus tem poder sobre a vida e a morte, não que a alma seja consciente imediatamente após o corpo morrer. Assim, ele não invalida a necessidade da ressurreição. E aí eu coloquei uma última questão aqui, que é um texto muito citado pelos imortalistas. Boa resposta. Agora, por que os defensores da crença popular usam Lucas 23:43, eu coloquei aqui 42, para afirmar que o ex-ladrão foi para o paraíso naquele mesmo dia, dando a ideia da alma imortal e vida consciente no paraíso? Bom, essa é uma excelente pergunta, e aqui ele vai citar o texto, Lucas 23:42 e 43. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: digo-te a verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Então, como os defensores da alma imortal interpretam, eles vão dizer que esse hoje estarás comigo no paraíso significa que o ladrão foi imediatamente consciente no paraíso naquele mesmo dia. Então, sua alma continuou viva e consciente antes da ressurreição final. Essa é a conclusão deles. Ou seja, a alma é naturalmente imortal e não precisa esperar a ressurreição. Eles não vão dizer exatamente assim, mas no final é isso que eles estão defendendo, ok? Qual é o problema dessa interpretação? Pontuação e tradução. No original grego, a frase não tem vírgula entre hoje e estarás comigo no paraíso. Algumas traduções, como NVI, colocam a vírgula. Digo-te a verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Outras traduções, como a Almeida Revista Atualizada, entendem o hoje como parte da promessa, não necessariamente indicando o tempo imediato. Em verdade, te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Ou seja, hoje enfatiza a certeza da promessa, não a consciência imediata do ladrão. Contexto cultural e bíblico do paraíso. Então, paraíso pode ter vários significados, ele vai citar aqui, e aí Jesus fala ao ladrão sobre a esperança futura da salvação que se cumprirá na ressurreição final. E aí nós temos a lógica aqui da ressurreição. Se o ladrão estivesse imediatamente consciente no paraíso, a ressurreição perderia sentido porque ele já estaria vivendo a vida eterna. A interpretação coerente com outros textos é que a promessa de Jesus é sobre a vida eterna futura, que inclui a ressurreição. E aí eu concluo dizendo que o erro da interpretação popular, tomar literalmente hoje e assumir consciência imediata, é um erro grave. O que faz sentido biblicamente? Jesus garantiu ao ladrão a salvação futura, que se concretizará na ressurreição e no paraíso eterno. Ou seja, Jesus estava prometendo naquele dia que, no último dia, por ocasião da ressurreição, aquele ex-ladrão ressuscitaria e estaria com ele no paraíso. Não há necessidade de imaginar a alma imortal consciente antes do evento da ressurreição, mantendo a coerência com a Bíblia. Então, resumindo de tudo que nós vimos aqui, podemos concluir que a crença de uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo, continua consciente, essa crença que é tão amplamente difundida, que é a crença popular, ela não é bíblica. Ela tem origem no paganismo grego. Ela surge com Platão, ok? Ela não é bíblica. Um outro ponto é que defender a crença de uma alma imortal que continua consciente após a morte do corpo é contradizer a crença bíblica da ressurreição final, que acontecerá no último dia, quando Jesus voltar. Então, não sei de qual igreja você é, que crença você tem, mas se você tem esperança na ressurreição final de Cristo, você acredita na ressurreição final,
Abandone imediatamente essa crença, essa ideia de que tem vida após a morte, porque isso não existe. Todos nós vamos para a sepultura e no dia que Jesus Cristo voltar, se tivermos morrido em Cristo, ressuscitaremos naquele dia. Se não morrermos em Cristo, ressuscitaremos apenas após 1000 anos para receber a sentença final. Isso foi o que Jesus ensinou lá em João capítulo 5, versículos 28 e 29, né? Que haverá a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação, ok? Então, se você achou esse vídeo útil, interessante, compartilhe ele para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Envie para aquele seu amigo, familiar, que tem a crença da alma imortal. Peço para ele analisar esse vídeo com carinho, ver esse vídeo com carinho, porque ele pode, no final, ser convencido. E quem convence não é o ChatGPT, é o Espírito Santo.